Obrigado, Presidente. Deixe-me começar por cumprimentar os membros da Comissão de Trabalhadores da Parvalorem aqui presentes e eu tenho um conjunto de perguntas a fazer de informação que vou passar a enumerar. Sr. Sérgio Sousa, qual é a data, já nos informou da data da constituição da Comissão de Trabalhadores do BPN, fevereiro-março de 2011, e da Comissão de Trabalhadores da Parvalorem, quando é que de facto foi iniciada? Foi depois, naturalmente, da transferência dos ativos recursos humanos. Mas qual é a data precisa? Dr. Sérgio. Pois, naturalmente, só podia ser a partir deste momento, não é? Não podia ser antes de haver trabalhadores. Agora, explique-me uma coisa, Sr. Porquê é que no BPN, com um processo de fraudes conhecidas publicamente de forma, enfim, massiva, digamos assim, a partir de 2008, meados de 2008, depois de um processo de nacionalização conturbado que levou à criação de uma comissão de inquérito parlamentar, depois dessa comissão de inquérito e enfim, em resultado de investigações judiciais bastante profundas e que tiveram repercussões públicas conhecidas, porque é que não havia uma estrutura de funcionamento dos trabalhadores no BPN, nunca houve, só foi criada em fevereiro-março de 2011. Isto é, há um observador externo que olhe para este problema, diz assim, devia haver alguma dificuldade especial dos trabalhadores do BPN em criar uma comissão de trabalhadores. Eu admito que antes da nacionalização e ao tempo da gestão do Oliveira Costa, que aqui, segundo alguns dos depoentes que vieram, enfim, do interior do BPN, que era uma espécie de uma figura de patrão proeminente, a expressão não é minha, naturalmente, que isso pudesse, enfim, limitar, condicionar os trabalhadores. Mas depois da administração Cadilho e depois da nacionalização, não consigo perceber o que é que se passou para não haver uma comissão de trabalhadores criada, enfim, desde meados de 2008. Dr. Sérgio. Pois, referiu aí, embora não conhecendo, que terá havido uma tentativa de ter criado uma comissão de trabalhadores. Não sabe que dificuldades é que surgiram, sabe é que elas existiram. Não sabe se foram formais, se foram substanciais. Fica a dúvida, não nos parece interessante agora talvez analisar isso, mas se por acaso até ao encerramento desta comissão de inquérito, que vai ocorrer apenas em setembro, conseguirem descobrir que razões é que essa primeira tentativa não foi coroada de êxito, nós agradeceríamos com certeza que nos enviassem essas explicações detalhadas. E sabe porquê é que eu lhe pergunto isto, doutor? É porque, para mim, causa-me alguma impressão. Só em fevereiro, março de 2011 é que os trabalhadores tenham avançado para a criação de uma comissão de trabalhadores, sendo certo que, aparentemente libertados da figura do patrão proeminente Oliveira Costa, a partir de novembro de 2008 haveria todas as condições para elas serem criadas. Pronto. E isto leva-me a uma pergunta que tem a ver com documentos que me fizeram chegar, e admito que trabalhadores do BPN, de que a determinada altura terão surgido uma série de mails anónimos e o Conselho de Administração do BPN terá comunicado, ou terá, enfim, publicado um comunicado dizendo da sua indignação sobre a existência desses meios anónimos e da disponibilidade que estava de participar o mesmo ao DCAP. Eu queria, naturalmente não na sua qualidade de membro da Comissão de Trabalhadores, mas como trabalhadora do BPN, que era na altura, seguramente, que nos descrevesse essa situação, que conhecimento é que teve, que efeito é que produziu esse comunicado e se houve ou não alguma averiguação interna ou externa produzida a partir do DCAP. Muito obrigado, Presidente. Portanto, apesar de, neste comunicado, estou a ler,
se anunciar uma participação criminal contra incertos que a investigação seguramente permitirá identificar, não tem conhecimento pessoal, nem nenhum dos seus colegas, de que tenha sido identificado nenhum desses autores desses meios anónimos e muito menos sabe se houve ou não uma investigação promovida pelo CIAP, tal como era aqui anunciado pelo Conselho de Administração. É correta esta conclusão? Correto, desconhecemos. Muito bem. Deputado Honor. Sr. Doutor, agora queria que me ajudasse a fazer aqui alguma distinção numérica. São 1580 ou 1590 os trabalhadores do BPN antes do processo de venda. Depois há uma separação formal dos recursos humanos. Como é que esta distribuição é feita pelas diversas pares? Se é que tem um conhecimento preciso disto. E a par participadas? Deputado Honor Novo. Falou aqui que tinha sido criada duas unidades, a unidade comercial e a unidade de meios. Para a unidade de meios, para a Valoran, foram deslocados quantos trabalhadores, exatamente, Sr. Doutor? Aproximadamente 630. 630. E para a outra unidade? Seria, Para a unidade comercial, isto é, os que foram para o BIC, seria os restantes dos tais aproximadamente 1.600. Estamos a falar de aproximadamente 900 e muitos colaboradores. 960, mais ou menos. Muito bem. Quando é que estas unidades são criadas? Faz favor. Janeiro de 2012. E quando é que é feita a transferência dos trabalhadores? Em fevereiro de 2012. Em 15 de fevereiro de 2012. 15 de fevereiro de 2012. Muito bem. Desculpa, Sr. Deputado, com data-valor, que é um termo muito bancário, do dia 10. Ah, sim. Muito bem. Estamos perante uma situação em que, agora, muito recentemente, vos foi comunicada pela Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças que o Estado estava eventualmente interessado em contratar um cobrador de FRAC. Passa a expressão. Isto é, um cobrador de FRAC público, uma eventual STAM ou uma empresa de cobradores de FRAC. E a quem ia entregar a gestão, mas não era uma concessão da empresa, pois não, era só uma concessão da gestão. Isto porque os 380 trabalhadores que lá ficam são despedidos. Doutor Sérgio. Palavras da Sra. Secretária de Estado, o destino desses trabalhadores é, em última análise, caso não haja uma rescisão amigável, que seria também nos termos que nos foi transmitido pela Sra. Secretária de Estado, seriam as mesmas condições que estão previstas na lei para uma situação de despedimento coletivo. Portanto, havendo estas duas, seriam estas duas alternativas seguintes como o fim da linha para essas pessoas. Deputado Honor Novo. Ora, antes de avançar para uma outra pergunta que eu vou fazer relacionada com esta, eram 630 trabalhadores, 380 trabalhadores estão com ameaça de desemprego, o que significa que 250 juntaram-se aos 960 que foram para o BIC. É isso? É Correto. isso? O que dá 1.250 e 210 trabalhadores no BIC, aproximadamente. Muito bem. Feita esta confirmação, eu queria lhe perguntar ao Sr. Doutor se alguma vez teve a noção do número de trabalhadores necessários para assegurar o desenvolvimento da atividade da Parvalora. A afirmação que foi produzida aqui ontem, um dia destes, à porta fechada, é verdade, por um dos seus colegas, que faz parte dos 380 trabalhadores, de que um número a rondar entre os 60 e 70 trabalhadores da Parvaloran seria seguramente suficiente para assegurar o trabalho, esta afirmação não tem credibilidade segundo da vossa parte. Deputado Honor Novo. Ainda bem que me diz isso, porque, de facto, vem confirmar uma afirmação que foi uma afirmação não sustentada, naturalmente, mas foi uma afirmação perentória. E,
portanto, era bom que os trabalhadores da Parvalora não andassem, alguns pelo menos, a dizer uma coisa que pode prejudicar o conjunto dos trabalhadores e de uma forma perentória numa comissão de inquérito. E vai ficar, como sabem, vai ficar na ata esta comissão de inquérito. Apesar de ter sido uma sessão à porta fechada, essa afirmação vai ficar na comissão de inquérito. Ainda bem, era importante por isso ouvir a vossa opinião para naturalmente haver uma opinião institucional avalizada que contrariasse a afirmação feita por um de vocês aqui na comissão de inquérito à porta fechada. Eu não digo quem foi, para não abrir o segredo da porta fechada ou da porta aberta, embora a gente depois possa conversar sobre essa matéria. Agora, inequivocamente, o trabalho da SPAR exigem e necessitam de um número de trabalhadores que é variável segundo as observações, que vocês não têm uma noção exata do número, mas que é absolutamente essencial. E se houver um aumento dos recursos humanos, mais rapidamente é possível chegar ao fim deste processo. Isto é, ao fim da recuperação possível dos ativos que foram colocados na PAR. Eu pergunto-me, então, sendo assim, porque é que a Secretária de Estado vai promover o despedimento? Eu faço uma outra pergunta subsequente. Porque é que vai promover o despedimento de postos de trabalho que são necessários? Esta é que é a questão. De postos de trabalho que são necessários. Diz bem, de facto é incompreensível esta intenção, sendo postos de trabalho que são necessários. Agora, a verdade é que eu gostava ainda de perceber uma outra... sobre a estigmatização. Doutor, a única coisa que lhe posso dizer é o que corre aí pelos corredores. E já agora, como ficou a saber da informação prestada aqui por um colega seu à porta fechada, fica a saber da minha voz, também, aquilo que consta aí nos corredores. É um pouco parecido. E é confirmar essa versão. É que o despedimento vai ser promovido porque vocês são os galões. Não estão interessados na recuperação dos prédios. Não estão interessados na recuperação de créditos e manter-vos a trabalhar vai significar que vai demorar muito mais a recuperação de créditos. E, portanto, como naturalmente estarão interessados na rapidez da recuperação de créditos, os senhores vão todos para a rua. É o que corre nos corredores, fica essa informação, que é aquilo que corresponde à estigmatização do que os senhores estavam a falar. Isto é a versão brutal e crua daquilo que é a estigmatização de que estava a falar. Doutor, eu só queria, para finalizar, saber duas coisas. A primeira é, os senhores, ou alguns de vocês, receberam uma carta da administração, enfim, dos recursos humanos, da Parvalora, dizer que podiam estar a trabalhar em casa. E para os assinando, e ao mesmo tempo que assinassem, dizem, pronto, estou de acordo com o facto de ficar em casa. Eu queria perguntar qual é a reação que a Comissão de Trabalhadores tem relativamente a este documento e, simultaneamente, perguntar-vos se os senhores não colocaram essa questão à Secretária de Estado do Tesouro e das Finanças e que reação é que foi a dela quando tomou conhecimento desta carta. E, finalmente, eu queria precisar os termos de uma resposta que o Sr. deu aqui ao deputado Pedro Alves sobre os ativos incluídos na SPAR no momento da privatização. Eu tenho um número que são 1.438 milhões de euros como ativos transferidos nesta fase da criação da SPAR. Não tenho números sobre aquilo que poderá vir a ser transmitido ainda no futuro, ninguém tem, obviamente, mas queria que me confirmasse este valor como o valor dos ativos transferidos no momento da privatização. Mais concretamente, ou 1.436 ou 1.438 milhões de euros. Queria confirmar este valor. Ativos, valor nominal.
Não tenho valores de imparidades. Se por acaso tiverem um valor de imparidade associado, agradecia já agora. Muito obrigado.